Bom dia, 7h59. Então, dia lindo de verão. E eu tô aqui com o Snoopy, com o Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos. Você, eu e o Rei Salomão aqui entre a gente. Bom dia. Bom dia, João. Estamos há 159 dias lendo o livro de Eclesiastes. Bom dia, Simone linda. Estamos no capítulo 8, verso 8. 8 de 8. Meu amor, bom dia. Bom dia. Então, o verso diz assim: não há homem que tenha poder sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há alforria nessa peleja. Não tem liberdade nessa luta, né? Nem a impiedade livrará os que a possuem. Nem a impiedade livrará os que a possuem. Vamos entender, né? Ele está falando de um limite que nos humaniza quando a vida não obedece à nossa vontade, né? Então ele está dizendo assim, tem batalhas que ninguém vai vencer, né? Então Salomão está nos confrontando com um limite radical, né? Tem coisas que não estão nas nossas mãos. Não importa o quanto a gente tente, o quanto a gente seja bom, que a gente cumpra as regras, o quanto a gente luta. É isso que o Salomão está dizendo. É uma peleja perdida, né? Então, na live de hoje nós vamos falar sobre controle, vamos falar sobre culpa, vamos falar sobre medo. Bom dia, Renata, Bernadette, bom dia, bom dia. E vamos falar também sobre o alívio profundo que nasce quando a gente para de lutar contra aquilo que é inevitável. Difícil, né? Então, nos versos anteriores, o Salomão vem nos conduzindo por um caminho delicado. Ele falou sobre o sofrimento que pesa sobre o ser humano. Depois ele falou, a semana passada, sobre que a gente não sabe o nosso futuro. E agora, no verso 8, ele vai mais fundo ainda. Ele nos coloca diante do limite maior da condição humana, né? Não é um verso duro, eu sinto como um verso honesto. Ele não está nos tirando esperança, ele está nos tirando a ilusão de controle. A gente tem uma ilusão que a gente controla as coisas, né? E quando tira essa ilusão, quando a gente se dá conta que a gente não controla, parece que vem a paz, né? Tem coisas que eu não controlo, então é isso. É o que é, né? Eu vou repetir o verso para quem entrou mais tarde, tá? Ele fala assim: não há homem que tenha poder sobre o espírito para reter o espírito. Bom dia, Adri. Estou repetindo o verso. Nem tem poder sobre o dia da morte. Então, não tem como reter o espírito, nem tem como reter o dia da morte. Poder sobre o dia da morte. Não há alforria nessa peleja. Não tem, né? É entregar. Não tem como lutar contra isso. Nem a impiedade livrará os que a possuem. Então, esse verso, ele não pede uma explicação rápida. Ele pede, deixa isso assentar dentro da gente, né? Que ele está falando aqui. Sistemicamente, esse verso está falando do lugar correto do ser humano na vida.
Eu entendi assim. Nós é que pertencemos para a vida. Não somos donos da vida. Você se dá conta disso? A pessoa fala, minha vida. Eu que mando na minha vida, minha neta fala. Eu que mando. A vida é minha. Não é não. Não é não. E isso é um susto, mas também é um alívio. Porque a gente não controla quando a vida começa. A gente não controla quando a vida termina. A gente não controla quando o espírito se retira do corpo. Então, quando alguém fica na posição de querer salvar todo mundo, quer impedir a morte, quer carregar destinos, quer vencer o tempo, essa pessoa está saindo do lugar de filho. Filho de quem? Da vida. A gente é filho da vida, né? A gente está inconscientemente ocupando um lugar acima da vida quando a gente tenta ter poder sobre coisas que a gente não tem poder. Nós somos menores. A vida, o que Salomão está nos dizendo aqui, que a vida é maior do que nós. Tem um poder maior do que o nosso. O tempo inteiro ele está falando isso, né? Quando a gente tenta controlar, a gente paga um preço muito alto. A gente fica, primeiro que sente uma culpa imensa, fica exausto. E é uma arrogância, né? Ou é desespero, né? Então, esse verso coloca ordem, que tem limites. E esses limites não são fracassos, são a estrutura da vida. A vida é assim, né? Uma vez eu atendi uma mulher, né, que ela tinha perdido o marido, estava viúva. Ela cuidou dele durante 3, 4 anos. Ele ficou doente 3, 4 anos. Ela cuidou dele. E daí ela falou para mim, eu podia ter feito isso, talvez ele não tivesse morrido. Eu tivesse feito aquilo, talvez ele não tivesse morrido. Ela estava carregando uma dor dupla. Uma real, que ela perdeu o marido. E outra era uma culpa imaginária. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Fica claro no campo. Ela assumiu um poder que ela nunca teve, né? E aí, na constelação e nas sessões, devagarzinho eu fui mostrando para ela que ela não tinha esse poder, né? Obrigada, amor, pelos coraçõezinhos, pelos foguinhos. Mandem, meus amigos, mandem, minhas amigas. Coraçãozinho, foguinho, que aí o Instagram gosta. Então, quando ela percebeu que ela não tinha esse poder, né? Que o poder estava na mão da... É a vida que tem esse poder. Ela dá e ela tira. Quando é, né? E não é porque a gente é bonzinho ou porque a gente é malzinho. Não tem esse julgamento, né? E aí quando ela se deu conta, aí finalmente ela pôde chorar. E ela chorou não de culpa, ela chorou de alívio, né? Chorou de alívio de não ter que carregar essa culpa. A dor da perda do marido permaneceu, mas tinha um peso que era absolutamente desnecessário, que era o peso da culpa, né? Então, Hellinger, ele repetia de muitas formas. Ele dizia assim, a paz começa quando a gente aceita aquilo que não podemos mudar. Tem coisas que a gente não pode mudar. E aí vem a paz. Na prática clínica, para mim, significa sempre respeitar o destino dos meus clientes, dos meus pacientes, não lutar contra a morte, e principalmente não querer mais da vida do que ela pode me dar. Então, quando eu aceito esse limite, eu não estou desistindo, eu estou no meu lugar, né? E nesse lugar, quando eu estou no meu lugar, eu tenho força. Quando a gente está no nosso lugar, aceitando que tem uma força maior, que tem que nós somos filhos da vida e que a vida não nos pertence, né? Aí nós ganhamos força. Bom dia para quem entrou depois.
Consuelo, bom dia. Bom dia, Adri. Eu acho que eu falei bom dia para Adri. Então, vamos lá. Vamos para os filósofos? Tomar um golinho de chá. Eu me encantei com Epicteto, porque ele tem uma história muito interessante, esse filósofo. Ele nasceu na Turquia e ele era escravo. Ele foi vendido como escravo antes de virar filósofo na Grécia, né? Então, quando ele era escravo, o corpo dele não pertencia a ele, pertencia ao dono. Ele tinha uma liberdade limitada e a vida dele era muito frágil, né? E acho que é exatamente por isso que ele se torna tão lúcido. E a gente não sabe. Eu procurei para saber como que ele foi liberto. Os gregos na época, mas isso é na Turquia. Então, eu imagino que o dono dele morreu, alguma coisa assim. Não tem como que ele se tornou liberto. Mas ele se tornou liberto. Então, agora ele é um homem livre. Ele vai para a Grécia. O que ele busca? Busca riqueza? Não. Ele busca status? Também não. Ele busca recuperar o tempo perdido como escravo? Não. Ele faz uma coisa muito mais radical. Ele passa a ensinar que a verdadeira liberdade não depende da condição externa. Ele era escravo e se sentia livre, né? E que o sofrimento nasce quando a gente tenta controlar aquilo que não depende de nós. Então, a morte, o corpo, o tempo, o espírito, nada disso está sob o nosso comando. Vou repetir. A morte, o corpo, o tempo, o espírito não estão sob o nosso comando. Então, quando a gente confunde o desejo, eu tenho um desejo de tal coisa e eu acho que então que eu posso alcançar tal coisa, é o que Salomão diz, é uma guerra perdida. Eu tenho um desejo, mas nem todos os meus desejos eu posso lutar por eles, né? É o que Epicteto está dizendo e que Salomão disse há séculos atrás. Bom dia, Júlia. Juliana, bom dia. Não tem alforria nessa peleja, não tem liberdade nessa luta, né? Outro filósofo que eu acho que representa bem é o Spinoza, Baruch Spinoza. Ele nasceu em Amsterdã, numa comunidade judaica muito rígida para a época, 1600 e pouco, né? Tinha regras claras, tinha que seguir aquelas regras sobre o que podia fazer ou não, o que podia pensar, não podia pensar em tal coisa, não podia dizer, tinha coisa que não podia falar, não podia questionar, era assim, tá acabado, né? E ele, desde muito jovem, aquilo começou a incomodar. Não porque ele era rebelde, mas porque ele pensava. Ele pensava. Então, ele não aceitava um Deus que punia, que premiava, né? Se você fizer isso direitinho, você vai ganhar um prêmio. Se você não fizer, você vai ser punido. Essas crenças continuam até hoje, né? Tem gente que ainda diz, ó, papai, se você se comportar bem, Papai Noel vai te dar um presente. Que Deus é esse, né? Então ele não acreditava nisso, ele não acreditava num Deus que interferia conforme o nosso comportamento. Para ele isso era uma projeção do desejo de controle da comunidade, né? Então essa ousadia dele custou muito caro, porque ele foi excomungado dessa comunidade, ele perdeu a família, ele perdeu os amigos, ele perdeu o pertencimento social e ele se mudou para Portugal. E aí, isso que eu achei que tem uma conexão incrível com o verso de Salomão. Porque ele viveu na própria carne esse limite. Ele percebeu que ele não podia controlar o destino dele. O destino dele era ir embora da Holanda. Não tinha como ficar. Não tinha como negociar, né? E ele não teve como evitar as perdas que ele teve. Ele foi excomungado. Está lá o livro, eu li o livro na Holanda, em Amsterdã. Tem o museu do Spinoza, para quem tiver interesse em visitar,
Tá lá, ele foi excomungado pela comunidade judaica, né? Mas em vez dele se revoltar, ele faz algo muito especial. Ele olha para a vida como ela é. E aí ele escreve uma obra incrível chamada Ética. Eu imagino que ele escreveu essa obra muito devagarzinho, né? Como se ele estivesse esculpindo, né? Em arte, né? Então, ele fala uma coisa que eu achei profundamente conectada com o verso 8 do rei Salomão. E ele diz assim: o ser humano sofre porque acredita ser um império dentro do império. O ser humano sofre porque acredita ser um império dentro do império. Ou seja, o ser humano sofre porque acredita que está acima da vida, acredita que manda no corpo, acredita que controla o tempo e acredita que pode evitar a morte se fizer tudo certo. Então, Spinoza desmonta tudo isso com uma delicadeza sutil, mas ele diz assim: o ser humano faz parte da vida, não está acima dela. Né? A doença não vem porque alguém errou. A morte não vem porque alguém falhou. O espírito não se retém, não fica no corpo, porque ele não nos pertence. Simples assim. Iná, bom dia. Deise, bom dia. Irene, querida, bom dia. Juliana, já falei. Bom dia a todo mundo que está chegando. Então, achei que esse verso tinha uma conexão direta com Salomão. Porque Salomão diz assim: não há homem que tenha poder sobre o espírito. Né? Então, Spinoza entendeu isso. Né? E aí, o sofrimento dele desapareceu. Se ele tinha alguma revolta interna, ela também se dissolveu. Então, o que eu aprendi aqui, que aceitar um limite não diminui o nosso humano. Pelo contrário, nos liberta. Quando a gente sabe por onde caminha, cada dia é um presente, que é verdade, é um presente cada dia. Quando a gente se dá conta disso, nossa, tenho mais um dia. Né? Eu trouxe, na visão literária, eu trouxe Tolstói. E o livro dele chama-se A Morte de Ivan Ilitch. Essa novela, eu li a biografia, foi escrita depois de uma profunda crise espiritual dele. Ele já era famoso, ele já era rico, ele era respeitado, mas ele era profundamente infeliz. Então, aqui no livro, ele conta a história de Ivan Ilitch, o homem correto, funcional, bem-sucedido. Fez tudo o que mandava, né? Tudo conforme o figurino. Tinha uma carreira adequada, tinha um casamento adequado, tinha uma casa adequada, tinha amizades adequadas, tudo como mandava o figurino. E daí ele fica doente. Né? E aí ele tenta negociar com a vida, né? Ele vai nos médicos, ele segue as regras, ele toma os remédios, ele procura explicações racionais. Mas nada funciona, né? E Tolstói descreve isso com uma precisão que chega a doer, viu? O desespero de perceber que a vida não responde à lógica do merecimento. Você faz tudo direitinho e mesmo assim vai chegar o dia que o espírito vai desencarnar. Então, o maior sofrimento do Ivan, desse personagem, não é a dor física que ele sente. Eu acho que o maior sofrimento dele é que ele viveu acreditando que ele tinha um controle que ele nunca teve. Então, a virada do livro acontece quando ele para de lutar contra a morte e começa a olhar para a vida que ele viveu. E aí alguma coisa se pacifica, ele fica em paz. Bom dia, Mônica. Então, eu acho que Salomão está muito ali, muito com
com Tolstói. Aliás, Tolstói está muito com Salomão, que diz: não tem alforria nessa peleja, quer dizer, não tem liberdade dessa luta. É assim. E aí tem um poeta que eu conheci com o Hellinger. O Hellinger amava, é um poeta alemão, Rainer Maria Rilke. E eu só tenho essa parte, só li isso, que Cartas a um Jovem Poeta. É maravilhoso, maravilhoso. Então ele descreve, é como se ele estivesse escrevendo para um jovem angustiado, um jovem que quer respostas rápidas, como todos nós. A gente quer rápido, responde. Responde sobre a vida, responde sobre o amor, responde sobre a arte, rápido, quero saber rápido. Né? Então, Rilke responde de uma forma simples, mas é radical. Ele fala assim, esse verso eu sei ele inteirinho de cor, mas vou ler só esse pedacinho. Tenha paciência com tudo que não está resolvido no seu coração. Tenha paciência com tudo que não está resolvido no seu coração. E aí, em seguida, viva agora as perguntas. Viva as perguntas. Tudo aquilo que você está se perguntando, é aí que estão as respostas. Tenha paciência com tudo que não está resolvido no seu coração. É lindo, né? Ele não promete uma solução, né? Ele propõe uma convivência com o limite. Tem um limite, convive com ele, vive as perguntas. Então a morte, o tempo, o espírito não se dominam, não podem ser dominados. A gente atravessa isso, é uma travessia. A gente atravessa a morte, a gente atravessa o tempo e o espírito com a gente, né? Então, achei que o rei Salomão e Rilke aqui se encontram perfeitamente, dizendo que a sabedoria não vence a vida. Ela acompanha, viva as perguntas. Né? Bom dia, quem entrou depois. Né? O filme, eu trouxe um filme incrível. Quem não conhece o diretor, Akira Kurosawa, os filmes dele não são filmes, são obras de arte. Obras de arte. E aqui eu achei um que é em cima do que Salomão está falando. Chama Ikiru. Ikiru, em japonês, quer dizer viver. Em português, o filme chama-se Viver. Então, o filme começa a história de um homem que ele mesmo não se vê. Ele é invisível para ele mesmo. Ele é um burocrata que passa décadas no trabalho dele só carimbando papéis, obedecendo regras. Não tem presença ali, nenhuma. E aí, ele descobre que ele tem câncer. E o médico diz para ele, você tem poucos meses de vida. O que acontece? Ele entra em pânico, né? E aí ele tenta fugir, ele começa a beber, começa a buscar diversão, deixa eu aproveitar os poucos meses fazendo coisas que eu nunca fiz, tenta se distrair, né? Mas tem um vazio ali que nada preenche, né? Então, a grande virada do filme não é heróica, é humilde. Tem um momento que ele entende que ele não vai ter como vencer a morte. Mas ele pode viver o tempo que ainda lhe resta com verdade. E aí ele faz um gesto pequeno. O que ele faz? Ele decide construir um parque para as crianças. Com o tempo que sobra para ele, ele constrói um parque lindo para as crianças, né? Ele não salva o mundo, ele não vai evitar o fim dele, mas ele habita esse fim com muita dignidade, típico de Kurosawa, né? Dignidade e Japão caminham juntos, né? Então, tanto Salomão como Kurosawa
mostram que o espírito não pode ser controlado. Mas a presença pode ser controlada. A presença, sim, pode ser controlada. Então, vamos para as perguntas que todo esse material que eu trouxe aqui para vocês hoje despertou. Não são perguntas para você responder agora para mim, não são perguntas de resposta rápida, são perguntas para ficarem cozinhando aí dentro de você, né? Andréia, bom dia. Onde na minha vida eu estou tentando controlar alguma coisa que claramente não está nas minhas mãos? Onde na minha vida eu estou tentando controlar uma coisa que claramente não está nas minhas mãos? Bom dia, Andréia. Bom dia, Isaías. Bom dia. Que culpa ou responsabilidade eu carrego como se eu tivesse algum poder sobre o destino de alguém ou de algo? Como aquela minha paciente que eu contei no início da live. E finalmente, o que em mim pode finalmente descansar quando eu me dou conta que eu não controlo? Então, tem um limite que eu não preciso combater. Enquanto você recebe essas perguntas que eu me fiz e que eu compartilho com você, para quem entrou agora, pouquinho, essa live vai ficar gravada, você pode assisti-la a hora que você quiser e também você pode fazer parte da comunidade do Rei Salomão, que assim que eu terminar a live, você recebe a transcrição dessa live. Eu vou transcrever e você recebe nesse grupo todos os dias a transcrição. Então, às vezes, não dá para assistir uma live de 25 minutos, meia hora, mas dá para ler o texto em 2 minutos e ter a orientação do Rei Salomão para aquele dia, né? Que ele vai nos ajustando. Para mim, transformou a minha vida essa leitura diária do Rei Salomão. E acredito que muita gente que está aqui comigo também. Então, se você ainda não está no grupo, escreve "eu quero", que eu te coloco dentro do grupo. Ou então, aqui na minha bio em cima, tem um coraçãozinho com o Rei Salomão, clica lá que você entra sozinho, não precisa nem de mim, né? E para equilibrar aquilo que o Salomão está nos entregando, vamos compartilhar. Vamos compartilhar com amigos, com parentes, com pai, com mãe, com irmão, com o pessoal do trabalho. Vamos compartilhar esse conhecimento com mais pessoas, para que mais pessoas possam usufruir dessa calma, dessa paz, dessa orientação que o Rei Salomão nos entrega todos os dias, né? É isso. Vamos para a nossa meditação final? Vamos fechar com uma meditação. Solta o ar. Inspira. Segura 2, solta em 6 pela boca. Fecha os olhos bem devagarzinho. Assim com cuidado para não interromper a vida. A gente só quer ouvir melhor o que ela tem para nos dizer. E essa é a nossa meditação de hoje. Sente o seu corpo apoiado, onde quer que você esteja, numa cadeira, numa poltrona. Sente. Percebe a sua respiração acontecendo. Você não precisa controlar, não precisa mandar inspirar, expirar. Inspirar e expirar. Ela acontece naturalmente. E pensa, quantas vezes ao longo da nossa vida a gente tentou segurar algo que estava indo embora. Algo que precisava partir, a gente tentou segurar. Tentou impedir que o tempo fizesse o trabalho dele. Quantas vezes, né? Agora imagina você com as suas mãos abertas. Não tem nada nas suas mãos. Não tem nenhuma luta.
nenhuma tentativa de vencer o inevitável, tem a sua presença. Esteja presente. Respira. Sente o alívio de não precisar ser maior do que a vida. Sente o alívio de poder ser filha, de poder ser filho da vida. Além de eu ser filho do meu pai e da minha mãe, além de ser filha do meu pai e da minha mãe, eu sou filho, sou filha da vida. Se você puder, diga essas frases em voz alta, se não, fala para o seu coração em silêncio. Diz assim: eu reconheço os meus limites e descanso neles. Eu reconheço os meus limites e descanso neles. Não preciso controlar a vida para honrá-la. Eu não preciso controlar a vida para honrá-la. Tem coisas que são maiores do que eu. E eu posso confiar. Tem coisas que são maiores do que eu. E eu posso confiar. Deixa essa frase descer no seu corpo. Não como uma ideia, mas como uma experiência de confiança. Confiança na vida. Se você tiver imagens de perdas, imagens de despedida, imagens de mudanças que foram inevitáveis, não afasta essas imagens. Só diz por dentro: isso também faz parte. Isso também faz parte. Respira mais uma vez. Mais uma vez. A vida continua. Não porque a gente domina a vida, mas porque a gente permite que a vida flua através de nós. Vamos permitir que a vida flua através de nós. Quando você sentir que está pronto, que está pronta, pode abrir seus olhos. Olha para suas mãos abertas, não como uma derrota, mas com confiança. Reconheço os meus limites e descanso neles. Eu solto a luta daquilo que não depende de mim. E eu posso viver com presença, mesmo sem ter controle. Não preciso ter controle para ter presença. Posso viver com presença, mesmo sem controle. Respira. A vida não precisa ser vencida. A vida precisa ser vivida. Como diz o Hellinger, a paz começa quando paramos de lutar contra aquilo que é inevitável. Eu acho que a fala de hoje, Salomão, nos colocou no lugar certo. Então, para o dia de hoje, vamos observar aquilo que a gente pode soltar, porque não está no nosso controle. E vamos escolher um gesto simples, mas um gesto verdadeiro. Um gesto. E confia que esse gesto é verdadeiro e é suficiente. Ok? Lembra de compartilhar, lembra de fazer parte da comunidade para receber os textos. Vai aqui em cima na bio, tem um coraçãozinho, Rei Salomão, clica, entra e recebe. Ou então escreve eu quero, que eu mesmo te coloco para dentro, né? Lembra de compartilhar, muito importante. Sabe? Clica no aviãozinho e manda para algumas pessoas. Amanhã a gente segue
com o verso 9, no mesmo compasso, com alma e com sentido. Beijo carinhoso. Até amanhã. Leda, vou te botar, Leda. Já tá aqui teu nome, tá? Já tô te colocando dentro. Assim que terminar, antes de eu botar o texto, você vai receber o texto de hoje ainda. Mais alguém quer? Além da Leda? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sempre desligo rápido e não olho o que vocês escreveram. Obrigada, Leda. Fez eu parar um minutinho mais. Até amanhã. Desfrutem.